Hoje meus convidados são Tayane Araújo e Jonatas Ismael, DBE Digital, que vieram a brilhantar aqui nosso momento para falar um pouquinho desse mundo tão encantador, né? Que mesmo quem não goste para trabalhar, mas gosta de curtir o trabalho, né? E até precisam do trabalho, porque hoje tudo muito é voltado para o digital e vocês estão aí prestando serviço à Palmeira e região. Sim, região Já também. expandiu para outras cidades. Uhum. Conta um pouquinho como que iniciou esse projeto, quem idealizou e hoje quem é a DBE Digital. Começando explicando um pouquinho do nosso início, primeiro já agradecendo por poder estar nesse espaço aqui falando aqui na Tribuna Mix com você, Vanessa e todos que estão nos ouvindo, para falar um pouquinho de que o nosso começo ele foi bem difícil pelas circunstâncias de não ter algo semelhante aqui na cidade, Palmeira dos Índios. A gente veio trazendo inovação, né, com essa questão do marketing digital organizado, né, com equipe que completa, desde editores de vídeo, a design, a questão de alguém para fazer o roteiro dos vídeos e estar organizando tudo isso de forma profissional. E isso começou no ano de 2023. Né? O ano de 2023 foi, na verdade, quando ele começou sendo idealizado, que a gente começou a pensar em alternativas diferentes, ainda quando eu trabalhava, né, como balconista de farmácia, até que eu decidi trabalhar com o meu próprio negócio, né? O espírito empreendedor já estava ali, querendo florescer cada vez mais. E aí eu pedi as contas e eu disse, ó, não, eu quero trabalhar com aquilo que eu realmente gosto, com aquilo que eu realmente tenho aptidão, que eu vim estudando, na verdade, eu estudo marketing digital desde 2018. Então já são 7 anos aí que eu estudo sobre isso. E só em 2023 eu disse, não, eu quero viver disso daqui. E em 2024, no início lá de janeiro, a gente teve esse, essa questão de juntar, Parceria, né, né? essa parceria que a Tayane também vai falar um pouquinho da parte dela, como ela também já tinha esse interesse em trabalhar só com isso, só que a gente ainda não tinha sentido a oportunidade, né? Ainda não tinha surgido esse momento para vir. Então, em 2024, no início de 2024, eu quis montar um evento para mostrar aqui para o Palmeiras dos Índios a importância da marca digital. Porque algumas pessoas já fazem aqui, já fazem divulgação, já no para o negócio local, eu me refiro, Sim. né? Digamos, você já tem uma sua loja de roupa e as pessoas já fazem a divulgação ali, mas não fazem isso às vezes de uma forma organizada, com uma estratégia por trás. Oh, por que eu vou postar esse vídeo hoje? Ah, por que eu vou postar tal vídeo semana que vem? Não tem uma organização, não tinha muita essa organização antes. Então a gente queria conscientizar as pessoas dessa importância de fazer as coisas com organização, de ter um roteiro de vídeo, de saber se comunicar com o seu público-alvo. Então a gente queria montar esse evento, que acabou ainda não acontecendo, mas vai acontecer. E o nome do evento era Dos Bastidores do Espetáculo. E Muito esse bom vem. nome, viu? Bem atrativo. E aí foi justamente o nome da empresa, que hoje é DBE, que significa isso, Dos Bastidores do Espetáculo. Eu ia Entendeu? perguntar, né? Porque existe todo um significado, né? Isso. Por trás, assim, do nome. E eu acredito que para qualquer empresa, antes de qualquer outra coisa, o mais importante mesmo, o mais forte é você escolher um nome que realmente representa, né? Então, eu acredito que essa representatividade é justamente para mostrar essa dedicação que vocês têm desde por trás, né, de tudo até o espetáculo acontecer. Exatamente, porque e também tem um significado da nossa essência mesmo. Porque, como eu falei, eu estudo marketing digital e desde 2018, Tayane também já tem um bom tempo que está nesse mundo do digital, já produzia conteúdo há bastante tempo. Só que a gente ainda não tinha dito assim, ó, agora eu vou fazer acontecer. Agora eu vou A viver decisão, isso, né? né? Isso. Entendeu? Dizer assim, não, agora a gente vai brilhar. Agora a gente vai fazer Existe um acontecer. medo, eu acredito, né? Porque também já passei por isso, de você ter aquela vontade, mas os bloqueios, né? Os medos Muitos. impedem com que a pessoa realmente tome uma decisão nesse porte, de você dizer assim, não, agora é tudo ou nada. Então, vocês passaram por isso também. Isso. Principalmente aqui, né? Em Palmeira, que é uma cidade pequena, querendo ou não, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, e principalmente quem é mais jovem, quem é menor de idade, que quer se envolver nesse digital, tem receio também pelos pais, que às vezes muitos não entendem como funciona, então quer que o filho tenha algo seguro, quer que o filho faz um concurso, faz uma faculdade, faz alguma coisa que te dá estabilidade, então tem receio dos filhos entrarem nessa parte do digital por ser algo incerto. E escute, você antes, o Dantas
balconista de farmácia. Só foi essa área que você trabalhou ou você trabalhou em outras Não, áreas, assim, eu quando você começou a trabalho trabalhar? com vendas desde os 8 anos de idade. Já Ó, trabalhava, entendeu? Só que trabalhava vendendo lanches, aí sim. depois é, Já empreendendo já desde empreendendo desde pequenininho. isso, desde pequeno. Então, principalmente para a questão dos estudos, né? Eu não tinha condições para a questão dos estudos, eu estudei no IFOP, me formei como técnico de edificações, e para poder estudar, para poder bancar a questão de alimentação, transporte, tudo isso eu tinha que trabalhar. Sim. Então, desde os 18 anos eu trabalho com essa questão de vendas e comunicação, que foi isso que acabou, sabe, ajudando também. E com os 19 anos, quase completando os 20, ali eu comecei a trabalhar em farmácia, né? Sim. Aí A passei. família incentivou ou não Até incentivou hoje não. muito? Não, Não te deixaram, né? Deixa à não. vontade. Não, na verdade não é nem isso. Até hoje não tem muito incentivo, não, porque Ah, até entendi. hoje não entendem muito Eu bem. sei. Porque, assim, como ela falou, é algo muito novo. Apesar Sim. de a gente estar tão imerso nessa questão do digital, quando você explica para alguém, ó, eu trabalho fazendo as divulgações de empresas para que elas ganhem destaque através das redes sociais, aí a pessoa faz, mas como isso acontece? O que é que você faz? Assim, Eu e faço isso dá trabalho com dinheiro, marketing, né? né? Mas o que é marketing? É uma brincadeira, eu tô brincando de gravar ali, né? Assim, mas trabalhar mesmo. Trabalha com o A quê? gente Eu recebeu essa sei. semana passada. Uma pessoa perguntou, disse a gente gravando em uma empresa, aí a pessoa disse assim, mas isso aí dá dinheiro, vocês sobrevivem com isso? Meu Deus. Entendeu? Então, assim, ser empreendedor por si só já é difícil, mas ser empreendedor na parte digital, entendeu? No nicho de marketing É um digital, desafio é e um tanto, né? desafio. Porque você tem que reconhecer, provar, na verdade, o seu valor. Provar que aquilo que você faz traz realmente diferença para as pessoas, Isso é entendeu? muito bem resolvido, né? Porque existe o processo. Quando você quer, assim, fazer algo e tá mesmo dentro de você, do seu coração, você tem que suportar aquele processo. E no início, não vai ser pelo dinheiro, Né? né? Vai ser pelo Uhum. aprendizado, vai ser por criar, por estar em uma área que você gosta e, consequentemente, lógico, você quer fazer um trabalho bem feito para que aquilo consiga lhe sustentar e você não precise procurar outros meios para sobreviver. Eu acredito que Uhum. isso, assim, encaixa bastante nesse lado aí digital. Até uma Sim, coisa que você falou sobre isso, de assim, de realmente querer provar o seu valor, me lembra como eu falei, eu pedi demissão, né, sim. não, no período de pedir demissão, passei 4 meses em casa. Aí as pessoas dizendo, rapaz, você não vai correr atrás de emprego, você não vai. Eu disse, não, eu vou pegar esse tempo, E até estudei. chegaram propostas, né? Chegaram propostas para ser gerente de farmácia, propostas para ser supervisor de outra empresa também, porque eu já tinha uma certa experiência com essa área de vendas e o pessoal chegava, não, vamos lá, vai ser melhor para você e tal. Eu disse, não vou. Eu vou permanecer no meu propósito, porque eu tenho isso daqui, que eu quero provar o meu valor disso daqui, eu quero provar que vai dar certo. E deu, né? Graças a Se Deus deu. você tivesse ido, ia ser um sonho adiado, né? Mais Sempre uma vez. adiado. Lá na frente eu vejo, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque o emprego tradicional, Mais seguro, né? e ele assim, ele ilude, né? Ele é momentâneo, ele vai lhe satisfazer ali naquele momento. Mas é aquilo e você não Acaba vai ter, prendendo, na verdade, exatamente. né? É nesse modelo mesmo. Tayane trabalhou em outras áreas também. Trabalhei. Então, eu já trabalhei em várias áreas diferentes. Eu comecei trabalhando, ainda quando eu estudava, terminando o ensino médio, eu comecei trabalhando meio período em uma lan house. Depois eu trabalhei em clínica odontológica, depois trabalhei em loja de roupa, aí fui para um correspondente bancário da Caixa e depois foi o meu último emprego, trabalhei no Agibank, um Sim. banco. E depois do Agibank eu já não trabalhei mais em nenhum outro local, foi quando a gente decidiu fazer a parceria. Só que eu trabalhando nesses locais, eu sempre tinha como secundário os trabalhos de divulgações. Fazia divulgações para loja, para pessoas, fazia provadores. Então, eu sempre estava aparecendo e também produzindo conteúdo nas minhas redes sociais. No Instagram, sempre fiz vídeo de cabelo, de maquiagem, de roupa. Só que eu queria algo a mais, porque assim, eu já via tantas pessoas fazendo provador, vídeo de cabelo, eu queria fazer algo diferente e que permanecesse por mais tempo. E outra coisa também que eu tinha muita dificuldade era conciliar. Porque como para mim era um trabalho secundário, então sempre estava presa no horário comercial, de 8 às 6. Então, o que eu tinha que fazer, ou eu fazia no final de semana, ou em horário de almoço, na correria, ou depois, que já era noite, às vezes não Cansada, dava. né, do dia Uhum. todo. E às vezes quando tinha, por exemplo, inauguração, que eu precisava fazer alguma cobertura, não dá porque eu estava em horário comercial. Então eu ia tentando conciliar até o momento que eu vi que não dava para conciliar, que eu tinha que escolher um.
Só que aí eu não escolhi, né? Eu fui demitida. Então, chegou meu último trabalho. Era um lugar que eu queria muito ir, antes, que era o Agibank. Eu tava antes na farmácia, na verdade. Eu pulei a Eu farmácia. tava olhando assim pra cara dela. Ela tava olhando pra Eu cara dela pulei a dizendo assim, farmácia. mas eu não esqueci o seu passado. Depois do correspondente bancário, eu fui para uma farmácia. Não sabia nem o que era a diferença do paracetamol para o ibuprofeno. Aí lá vou eu para uma farmácia ser atendente, que foi através dele, que nós já nos conhecemos da faculdade. Sim. Aí ele falou, ó, vai contratar gente. Aí eu deixei o meu currículo, fui chamada, comecei de atendente na farmácia sem saber de nada. Passei 6 meses lá, foi quando eu recebi a proposta do Agibank, que era o canto que eu queria muito ir, porque eu já tinha tido a experiência de trabalhar com banco, e para mim era uma estabilidade, que querendo ou não é uma coisa que te ilude, que te prende. Senão ali eu vou receber bem, eu vou estar trabalhando em um horário mais flexível, que não pegava o final de semana, e é uma coisa mais certa para mim, é mais segura. Eu fui, quando cheguei lá, não me identifiquei mais. Parece que eu não sabia mais fazer o que eu sabia antes. Eu acho que é o tal da mente, né? Quando Que abre, virou. é exatamente a chave, E uma coisa que eu virou. fazia com excelência no outro, quando eu cheguei lá, desaprendi. Aí eu tava começando aí, forçada, assim, quando você acorda e Ai, meu você Deus. pensa, eu tenho que ir trabalhar. Já passei por isso também. Não é fácil, E né? nesse meio foi quando surgiu o evento e a gente tava fazendo isso nos dois, em paralelo. Tava eu trabalhando e falando sobre o evento, aí teve outros convidados, ele falou comigo, porque ele já tinha pedido demissão quando eu estava lá, já queria ingressar somente nessa área, e eu ainda estava nos dois. Não, vou fazer isso, mas vou continuar no meu aqui. Foi quando veio a demissão, do nada, só chegou lá e disse, olha, hoje, você trabalha até hoje. E na mesma semana a gente tinha um evento para ir, em Maceió, Isso. um Digitaliza evento Maceió. Digitaliza Maceió, Sim. que era sobre marketing também. A gente já ia. Quando veio a demissão, eu pensei, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, porque agora eu fui demitida, não sei como vai ficar as coisas, mas mesmo assim fomos. E aquele é o evento que a gente disse que foi a virada de chave. Que chegou lá, parece que realmente foi o que abriu a mente. A Que eu energia, né? precisava a energia, as palestras, as pessoas, todo mundo ali junto, querendo a mesma coisa, o mesmo propósito, que era conseguir fazer do digital a sua renda principal e única. E foi aí que a gente começou. Foi em fevereiro o Fevereiro. evento. O evento foi em fevereiro 17 de de fevereiro. 2024. Vocês têm essa iniciativa de sempre estarem inovando e buscando o conhecimento, né? Com Uhum, profissionais já na área para dar esse suporte. Isso. Eu acho que isso é o que faz o diferencial, né? De aceitar, principalmente no digital, que é algo novo, o que hoje faz sentido, daqui a um mês Já não faz já mais. não faz mais, exato. Então, o diferencial justamente é isso, né? Ter algo novo sempre para mostrar. E eu vejo que vocês são bem organizados, né? A equipe Isso. cresceu e vocês fazem estratégias, né? Em equipe para Isso, sim. poder estar ali desenvolvendo planejamento estratégico para que as equipes, aliás, para as empresas terem um resultado satisfatório. Porque isso é o que faz realmente a vontade de que continuar, né, fazendo sim. o que o negócio dê certo, é ter esse feedback legal e está dando certo. E além de Palmeira, vocês atendem em outras cidades. Quais são? Sim, a gente atualmente tem empresa em Arapiraca, já trabalhamos também em Igaci, fomos para Santana fazer captação, produção de conteúdo. Já fizemos até em Belém, que a gente estava comentando ali fora, que Belém, né, é uma cidade bem pequena, a gente já fez lá também. E onde aparecer, Maceió, o que aparecer, a gente tá indo. A gente sempre diz que Palmeira dos Índios ela sempre vai ser continuar sendo o nosso xodó, porque a gente acredita muito no marketing local daqui. A gente acredita muito que Palmeira dos Índios ainda tem muito a crescer. A gente quer fortalecer o comércio daqui, sabe? A gente quer que as pessoas parem tanto de ir para fora, mas para que elas parem tanto de ir para fora, elas precisam ver que aqui também tem coisas boas, as pessoas verem isso, né? Uhum. Então a gente sempre toca nesse ponto, que, ó, vamos fazer essa divulgação, vamos fortalecer isso aqui para que Palmeira dos Índios ganhe esse reconhecimento. Mas sim, caso surja sempre oportunidade em outros locais, a gente sempre tá indo também.
É porque hoje em dia a indicação ela é muito importante, né? Uhum. Eu conheço pessoas que o negócio delas, assim, deram uma bombada justamente por isso, por indicação e você apresentar o seu trabalho em rede social. Então, a rede social, além do trabalho em si, de você trabalhar ali e tá expondo, faz com que as pessoas vejam, às vezes elas não precisam, mas tem um amigo que precisa e ele indica. Então, é muito satisfatório você saber que o seu trabalho chegou em uma pessoa que às vezes você nem conhece. Mas a pessoa diz, olha, eu conheço, Uhum. eu sigo, É, né, um pessoal na internet que eles trabalham, eu acompanho alguns trabalhos deles e são legais. Então, acho que isso Sim. é muito diferencial. As isso aí dá uma pessoas, satisfação muito grande. Você não tem ideia, assim, as como. pessoas reconhecem a gente, às vezes, da empresa que a gente faz. Como, por exemplo, a gente faz na Sport, recentemente teve a inauguração da tapiocaria, então as pessoas viam, ó, eu vi você no anúncio da tapioca, ou então no vídeo que a gente fez da farmácia, Isso. que foi um vídeo que ele saiu correndo a cidade toda. Então, foi um que viralizou também. Falou, ah, não foi você, não é vocês que fazem o marketing lá da farmácia, que ele saiu correndo a cidade toda. Ah, Então, as pessoas nos reconhecem pelo trabalho que a gente faz para outras empresas. entendi. E assim, quando você fala sobre isso, eu gosto muito de sentir esse reconhecimento também, mas assim, gosto muito mais quando chega alguém que a gente trabalha, né, junto, como parceiro lá do negócio, e a pessoa diz, olha, eu não consigo mais andar assim sem alguém Identificar, né? identificar. Entendeu? Isso é muito bacana, porque a pessoa diz, ó, eu tô lá no compra, tô fazendo minhas compras lá, e alguém diz, eu vi um vídeo seu, não sei o quê. Então, é muito bacana, porque a pessoa diz, ó, não sei nem quem é aquela pessoa, nunca vi na vida. Nunca vi, né? Às vezes eu faço assim, Às quem vezes é? até cumprimento, ah, tudo bom, como Tudo se fosse bom? aquela É, intimidade, porque já é Isso, intimidade. Você já vê tanta era. pessoa na tela Uhum. que e é acho uma que até coisa que passa, né? Pelo sentido. Ah, Isso. conheço, já é amigo. e é Pois algo é. que a gente vende, né? Quando a gente tem a reunião com os nossos clientes, a gente fala, o nosso intuito é que você apareça e que os seus pacientes, que a gente também atende muito médico, ou os seus clientes, eles sintam que conhecem você, mesmo sem conhecer. Que ele chegue aqui até a sua loja ou até o seu consultório e tenha essa intimidade que veio do digital. Que ontem a gente até postou um feedback de uma médica, que a gente faz o marketing dela, ela falando, as pacientes chegam aqui e parecem que são minhas best friends forever. Porque elas têm uma intimidade que foi criada do digital, só por ver meu vídeo, só por ver eu falando ali de uma maneira mais fácil que elas entendam. Então elas chegam aqui e eu tô sentindo que essa conexão tá vindo dos vídeos. A DBE, ela é para qualquer empresa, então vocês não têm o padrão. A empresa que quiser contratar, seja ela roupas, uma empresa, um escritório, uma Uhum. clínica, como vocês falaram aí, vocês também têm clientes médicos. Uhum. Então, qualquer empresa que quiser entrar nessa vibe do digital, né, de dar essa mudada, começar a conquistar clientes através do digital, eles podem entrar em contato com vocês, que vocês vão lá, fazem a Isso, estratégia. exatamente. É que, na verdade, a gente sempre toca nesse ponto sobre como nós somos flexíveis para isso, justamente porque a gente sempre está estudando e fazendo coisas novas o tempo todo. Então, como a gente está sempre se atualizando, tem muito conteúdo que acaba partindo, assim, como sendo compartilhado de uma empresa para outra, porque Sim. acaba funcionando. E um dos diferenciais também que a gente sempre toca é em relação ao marketing local. Muitas vezes as pessoas sempre fazem, a gente vê uma coisa que funciona para tal cidade, mas não conhece o comércio de Palmeira dos Índios, não conhece como funcionam as coisas daqui. E ter alguém próximo, né, que sabe como é que funciona, o que é que as pessoas gostam de ver, o que elas gostam de comentar é totalmente diferente, né? Então a gente sempre está buscando dizer, ó, independente, você tem uma loja de roupa e o outro tem uma loja de perfumes, por exemplo. Mas o público, o pessoal aqui de Palmeiras, assim, é o mesmo. Então a gente já aprende, acho que nós nos tornamos especialistas nas pessoas daqui, Então é até sabe? melhor, né? Uhum. Procurar realmente ter esse trabalho para não ficar tentando dar tiro no escuro, né? Tentar acertar e não Isso, entender qual é o público que ele vai atender, né? isso, E por pegar tantos nichos diferentes, a gente acabou que aprendeu o que funciona em cada um. Que a gente pegou, por exemplo, uma loja de roupa, depois pegou uma loja de artigos esportivos, depois pegou algo de suplemento, alguém que prestava um serviço, que já não era um produto. Então, a gente, se fosse tentar aplicar a mesma estratégia que aplicou na loja de roupa, por exemplo, para uma clínica, não funcionava. Então, a gente viu e entendeu e aprendeu que, para clínica ou para médico ou advogado funciona dessa forma. Já para a loja de roupa é totalmente diferente. Quando a gente chega proposta para a loja de roupa, é uma estratégia totalmente diferente do que as outras. Então a gente aprendeu justamente no cotidiano.
o que Eu mesmo. funcionava. Tayane, você, antes de entrar nessa de digital, você já era conhecida, porque você era modelo ou manequim, como era? Eu participava de concurso, era de Isso. concurso de Miss. Ah, isso mesmo. Acho que foi o último que eu participei foi em 2017. Quando eu completei 18 anos, na verdade, eu participei do primeiro concurso. Aí parece que foi a Foi sua temporada. vontade, tipo, você já Foi. queria mesmo isso ou foi propostas? Porque eu sei que tem pessoas que trabalham aqui em Palmeira Eu com isso, né? via as meninas, eu tinha 17 na época, e eu via as meninas participando com loja de roupa, desfiles, e eu me interessava. As pessoas sempre falavam, porque você é alta, você é magra, você tem que ser modelo. Então tá bom. Aí eu vi, surgiu a oportunidade, recebi um convite e eu fui. Aí o primeiro que eu participei foi estudantil, que ainda quando eu estava com 17 anos, representando o estadual ainda. Aí depois eu fui para a categoria que seria municipal, estadual. E o último que eu participei foi o concurso no Espírito Santo, que foi do Miss Brasil, que aí eu fiquei em quarto lugar. Foi. E acho que foram uns 3 anos nessa pegada de concurso e viaja. Só que é muito corrido. E nessa época eu também estudava e depois trabalhava. Foi na transição que eu estava saindo do ensino médio para trabalho. Então era muito corrido, era muito gasto e infelizmente não tinha apoio suficiente porque tinha coordenadores, então ficava sempre na mão de outras pessoas que ficavam responsáveis. Aconteceu uma vez que estava para ir, foi quando eu ganhei o Miss Alagoas, então era para ir para São Paulo. Aconteceu de não ir porque o coordenador que era responsável disse que estava tudo certo, que já tinha passagem, que já tinha tudo. Chegou um dia antes de viajar, ele disse que não tinha conseguido porque fulano não deu, porque ciclano não deu. Aí teve todo aquele que eu disse, não vou mais. Então, esse foi o motivo assim, que lhe Não, que eu não tirou tenho assim, vergonha na não. cara, não, que depois eu fui. Depois desse eu fui Entendi. para outro. O último mesmo foi o do Espírito Santo, que foi o Miss Brasil. Que aí eu já estava entrando em outra fase. Era um esforço muito grande para um retorno muito pequeno. Uhum. Então eu fiz essa transição. Foi o último, que aí foi o que eu fui com o título de Miss Alagoas e depois não fui mais. Porque você desistiu mesmo. Uhum. Não teve algum motivo específico ou foi porque você percebeu que também já não era mais sua vibe, você já não se via mais atuando como, né, em passarelas? Sim, era uma coisa que já não me cabia mais. Eu olhei assim, já não sinto tanto gosto, já parece que Perdeu sentido. não tem mais sentido para mim, aí eu fui para outros lugares. Vocês sentem falta, assim, em alguma bad, né? Porque às vezes dá bad. Por mais que a gente esteja ali empreendendo, esteja tudo de boa, mas eu sei que são altos e baixos em qualquer área, né? Mas já pensaram, assim, por exemplo, em desistir e voltar para o tradicional ou de nunca ter acontecido isso porque o tradicional não traz, assim, boas lembranças? Hoje eu tava vestindo a farda da farmácia e entendendo. Hoje eu fui gravar um vídeo, aí eu vesti a roupa pra gente gravar e eu comecei a atender lá como se relembrando os velhos tempos. Porque assim, não é de todo ruim, entendeu? Não é de todo ruim, não. Na verdade, quando eu lembro de muitas coisas, tinha muitas coisas boas. Tenho amigos até hoje do tempo de farmácia que são clientes, entendeu? Que Sim, mandam mensagem, que perguntam. Ela veio até uma amiga esse dia que me convidou para o aniversário do filho dela quando fez 1 ano. Era cliente que eu conheci na farmácia, entendeu? então são Amigos que são laços, até né? hoje. Então, assim, não foi ruim, não foi de todo ruim. A questão dos laços que a gente vai criando, as coisas que a gente vai. Só que, assim, para quem tem um espírito empreendedor, aí quando lembra do sentimento de se sentir preso, de querer estar fazendo uma coisa diferente, É a liberdade, né? ou então a gente, A principalmente, liberdade né? de horário. Eu acho que a liberdade Era de o que eu ia falar horário agora, era é o que também. mais pesa, assim, para quem quer realmente alçar outros voos, né? Uhum. Porque tem dia que, assim, tem dia que eu digo, não, hoje eu não vou trabalhar. Isso. Simples. E eu não trabalho. Entendeu? Não, eu Isso é uma consigo fazer isso. dádiva. Isso pode Muito ser uma legal. terça-feira, pode ser uma quarta-feira, pode ser o dia que eu quiser. Então eu posso me organizar e Organiza. fazer isso, entendeu? E era uma coisa que antes eu, às vezes, queria resolver uma coisa no médico e não podia, É a questão do planejamento, entendeu? né? Aham. Vocês podem planejar até tipo um dia intenso de trabalho Uhum. para Pra passar folgar em no outro 2 e dia. até 2 dias mesmo. Vamos fazer uma viagem, né? Sim. Ou fazer visitas informais a empresas, que eu acho que também É isso é importante. importante, né? Você ir lá apresentar e entregar um cartãozinho, mostrar a proposta.
Então tem essa compensação. Isso, então, quando eu penso sobre isso, assim, eu lembro, com esse olhar mais saudoso, mas é justamente lembrando desses momentos bons, né? A questão de uma amizade, a questão da resenha que a gente sempre tirava, e muito conhecimento, e aquele dia mais agitado, assim, essa parte boa. Mas depois, quando eu lembro das cobranças, quando eu lembro da coisa Isso. Das metas. que a gente pensa assim, caraca, eu fazia tudo isso e nada era pra mim. Era um Porque assim, esforço e nada era para você no final. é. Quando chega assim, dezembro, que você não tem um 13º, dá uma vontade de chorar. Mas assim, eu sempre falo, não me arrependo de todo, e até gosto muito de todos os anos que eu passei sendo CLT, porque lá eu aprendi muita coisa. Sim. Acho que E todo mundo deveria passar por sim, CLT, e né? Porque é uma assim, experiência, é uma bagagem eterna. não é ruim. Então, assim, se você quer o básico, você só quer ter algo que você se sustente, chega em casa, paga suas contas, CLT é uma boa, mas se você quer mais, se você quer, por exemplo, ter um luxo de fazer uma viagem no meio da semana, ou se você quer, não quero trabalhar hoje, vou trabalhar amanhã, se você quer alcançar até salários mesmo maiores, posições maiores, ter a sua autonomia, liberdade, mas também vai ter muito perrengue, porque assim, lá você sabendo, você sabia que vendendo ou não, seu salário estaria no final do mês. Quando você é empreendedor, ou você vai atrás, ou não tem ninguém para lhe pagar, não tem As metas seguro-desemprego. são suas, o patrão é você, então E a gente até brinca com a nossa equipe, com outros também que já saíram, porque a nossa equipe, ela quase sempre ou sempre é feita por gente mais nova. Um menino que está saindo do ensino médio, então nenhum deles, acho que nenhum trabalhou, né? Só o Não. Victor agora. Nenhum chegou a trabalhar CLT. Então eles já vieram, saíram da escola e vieram trabalhar com a gente. E nosso método de trabalho é bem liberal. A gente trabalha em equipe junto, né? A gente organiza ali um horário para ter uma reunião, aquele momento para ter o contato, porque embora seja digital, a gente preza muito pelo contato entre a É. equipe, para ter ideias e tudo. E a gente sempre fala com eles que eles iam sentir uma diferença tão grande se saísse hoje para um CLT, porque é totalmente diferente. A cobrança, o compromisso, os horários, entendeu? Que a gente não tem, né? Na como, verdade, como chegou para vocês, assim, esse pessoal? Como que vocês selecionaram? São pessoas que já são desinibidas ou eles tiveram que aprender, tipo, agarraram a oportunidade e começaram a ser assim, né? Porque tem que é, entender um pouquinho de comunicação, né? Ter desenvoltura para aquilo ali. Eu acho que a gente tem sorte Chegou. nisso, né, de é, atrair pessoas que já têm o talento e a gente só vai aprimorando e lapidando. porque na realidade nosso processo seletivo para entrar na verdade é bem diferente, né? Que muitas pessoas fazem e nunca entendem. Que a gente sempre, quando a gente anuncia, por exemplo, estamos precisando de um design. Anuncia, aí a gente diz, ó, mande um vídeo se apresentando. Aí, do tanto de mensagem que a gente recebe, mas tem que fazer o quê? Então, manda um vídeo se apresentando. A gente só às vezes quer que, na verdade, já dando até um bisu para quem quiser entrar depois, que realmente as pessoas falem no vídeo, mandem um vídeo se apresentando, só que no vídeo a pessoa tem que aproveitar esse espaço para Vender a imagem. e mostrar também o que sabe fazer. Se Exato. a pessoa souber fazer uma edição, já faz um vídeo melhor editado. Se souber fazer uma arte ali legal, já coloca um exemplo. Então, a pessoa tem que mostrar naquele objetivo. Não é só porque a gente quer um vídeo dizendo, oi, meu nome é É um Jonas currículo Ismael. digital, né? Do mesmo jeito que Já você faz um currículo, coloca todos os seus cursos, especializações, vai no falar vídeo sobre. também você vai falar sobre você. E a forma de mostrar o seu trabalho é justamente no vídeo, fazendo edição diferente, uma legenda, alguma coisa Que para não atraia, né, também. para diferenciar no meio dos E outros. mostrar também que está pronto, né? Ou Isso. Uhum. não, a palavra não é está pronto, mas que está apto, né, É. a contribuir com o crescimento da empresa no contexto geral. E a gente Sim, Muito sempre, importante. sempre diz que, como você falou, não é pronto. É apto Tá. justamente porque a pessoa vai aprendendo muita coisa durante o caminho. Tanto a gente aprende, quem entra, né? Quando toda vez que chegar alguém uhum, novo, a gente sempre aprende alguma coisa, como também a pessoa ela sai totalmente diferente, assim, ela com Exatamente. Porque outras ninguém sabe visões, né? tudo, né? Tem profissionais que às vezes você até escuta fala dele, como se ele for, até ele se autopromovendo, que não é ruim. uhum. Agora, o ruim é quando a pessoa acredita apenas que ele é o melhor de todos, É, né? Que não existe esse de melhor. Sendo ele médico, você vê que os médicos, bons médicos, eles não param de estudar nunca. é, Então, por aí a gente tira, né? Qualquer profissional de qualquer área
tem que estar sempre ali, Tem que estar se sempre se reinventando. atualizando. Exatamente. Ontem eu recebi a mensagem de uma médica justamente falando isso. Ela dizendo assim, ó, vamos investir cada vez mais pesado aqui no marketing, porque eu tô fazendo agora um curso de gestão. Então, assim, ela se profissionalizando, eu tô vendo aqui que o pessoal cada vez fala mais, e agora eu tô com essa questão de inteligência artificial, e vai falando sobre os assuntos, e olhando assim, rapaz, ela não se contentou. Ela percebeu que você tem, e ela já tem uma clínica bem consolidada aqui na cidade e tudo, mas ela disse, não, evoluir, vamos evoluir, não quero ficar para trás, quero estar. Então, esse é o pensamento que a gente deve ter, E né? a concorrência agora, ela vem daí, do digital, né? Todo E mundo quer agora, mostrar que o seu serviço é bom. o marketing está evoluindo cada vez mais. Então, você vê que todo dia surge uma IA nova. Quando Sim. surgiu o chat GPT, foi uma febre. Só que agora tem centenas outras, que ele já não é mais único. Então, cada dia surge algo novo. E se você não se atualizar, você realmente fica para trás. E uma coisa que a gente sempre conversa em reuniões, entre amigos, com clientes, é que a gente viu empresas de anos, mais de 40 anos no mercado, fecharem e empresas menos de um ano explodir, triplicar o faturamento só por estar no digital. Tudo bem. Eu queria agradecer, né, o momento aqui, que foi muito esclarecedor, inclusive para mim, que Uhum. trabalho com imagens. A gente, qualquer pessoa que trabalhe com imagens deve muito ficar atento a pessoas que têm uma empresa digital como vocês, até mesmo para saber como que funciona e vender a imagem hoje é um negócio, né? Porque qualquer trabalho que você vai fazer na área digital, você tem que ter uma boa apresentação, uma boa dicção, saber sobre comportamento, e isso é muito importante. Eu quero agradecer, né, esse momento que a gente teve aqui e deixar vocês aí abertos a fazer agradecimentos ou a falar um pouquinho do que vocês têm aí para mostrar para a cidade e para a cidade circunvizinhas também, para conhecer seus trabalhos, o arroba, né, do Instagram, e fiquem à vontade. Ok, então primeiramente também gostaria de agradecer, que foi um espaço onde, assim, que a gente sentiu muita vontade para falar, bem acolhedor, e dizer que nós estamos à disposição quando precisar também para falar sobre marketing digital, porque na verdade a gente gosta muito de falar sobre isso, a gente não trabalha de forma alguma por obrigação. Na verdade, nós falamos do que a gente vive, do que a gente gosta, do que a gente respira todos os dias, Eu né? vou lhe interromper, porque eu Aham. esqueci de fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Vocês, além do digital, da parte comercial, vocês fazem também assessoria política? Sim. É isso que eu não falei sobre isso, Aham. mas aí vocês vão para qualquer área, né? Isso. Sendo no digital para divulgação, Isso. Ano de que vem lojas tá aí. pequenininhas, pois é, Ano que vem tá aí. desde lojas pequenininhas, né? Sim. Microempresários a empresas maiores que já têm filiais, ou redes mesmo, né? Porque farmácia aqui tem algumas redes de farmácia. Então vocês são abertos a qualquer campo de empresa. Isso. A pessoa querendo evoluir, querendo mostrar sua imagem de uma forma que se destaque, né? Sim, Mostrar sua imagem de uma forma que transmita a sua essência também, que acho que às vezes também se destacar do jeito errado não é sim. o ideal. Mas aquela pessoa que quer assim, ó, não, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero que as pessoas me conheçam, conheçam a minha essência, porque na verdade pessoas compram de pessoas, né? A gente levou na questão da política mesmo, né? Nesse ano que passou, um vereador que ganhou junto, né? E muitas pessoas chegaram para dizer, olha, muitos dos votos que ele teve foi por causa de vocês, A apresentação e entendeu? toda a logística, né? Uhum. Porque assim, se você não aparece, outras Foi pessoas estão visto. aparecendo, entendeu? Tem várias pessoas trabalhando, mostrando seus pontos de vista, mostrando ali o que fez, os seus ideais, o que quer fazer. E se você não falar, simplesmente não vai. Então, assim, muitos pessoas disseram, ó, pelo menos aí uns 300 votos, a gente sempre diz, "Ah, E eu obrigado." acredito que foi um diferencial nessa última eleição, justamente isso, porque foi muito investido, Aham, né, Foi. em foi, equipes, foi. para que justamente tivesse toda essa elaboração por trás, né? Isso. Porque antigamente, quando não existia isso, era só a Era rábia. só É, os candidatos ali Isso, de papel, carro de papelzinho, som, que lenta, todo mundo, cada um exato. tinha sua música. Então, agora a pessoa de casa assiste e Tanto começa a que entender, né? acho que nem teve carro de som. parece que não, Não não teve, teve carro carro de de som. som. É, Não então, mesmo, foi Foi. uma coisa muito voltada para o digital esse Uhum. isso. ano. Então, Então, isso quer dizer que daqui para frente é disso, é a nova tendência. né, a mais sobre o Uhum. digital. Muito bem. Então, como eu estava falando, a gente respira o marketing digital, então é um prazer para a gente estar falando sobre isso, né? A gente sempre está à disposição. Não, às vezes, eu quero perguntar alguma coisa para eles, mas vão cobrar coisa tipo, não, às vezes a gente está com o nosso perfil lá. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar é @dbdigital_.
Então pode estar falando com a gente, que a gente vai estar tirando dúvida, que a gente vai estar ali naquele bate-papo legal, para que a gente possa estar crescendo junto, né? Que é esse nosso maior interesse. É ver pessoas que também querem se destacar, querem sair dos bastidores e para o verdadeiro espetáculo. Muito bem, E, e, Tayane. e também, às vezes, as pessoas têm dúvida do que a gente faz. Então, já aproveitando para esclarecer, tem pessoas que às vezes não sabem o que é uma assessoria, que ainda não era muito comum, e graças a Deus agora está ficando, mas nós produzimos tudo. Nós somos uma assessoria justamente porque nós pegamos na mão do cliente, do nosso cliente, e o que ele precisar, direcionado ao marketing digital, direcionado às redes sociais, a gente faz. Desde roteiros, estratégias, produção de conteúdo, a gente faz a captação, filmagem, edição, se for para a gente filmar e editar, ou a pessoa nos enviar e a gente só editar, tráfego pago, que são os anúncios. E quem quiser também lançar cursos, porque a gente, por exemplo, teve conversa já com clientes que ele já era bem posicionado, ele já tinha o seu conteúdo e agora ele queria passar para outras pessoas. Então, quem quer lançar cursos, quem quer se mostrar, quem quer vender o seu infoproduto, a gente faz tudo isso. A gente só não faz dinheiro, Então mas a já gente entrega. entrega o trabalho, tipo, a pessoa só coloca o rostinho lá e Uhum. vai se apresentar Que a e gente gravar, sempre né? fala, você só tem que estar aqui bonita ou bonito e arrumado para aparecer, que o resto a gente faz. Muito bem. Foi um prazer, viu? Espero em outros momentos e outras oportunidades. Outro bate-papo, né? Legal, já com mais histórias, porque eu sei que vocês, como trabalham assim, nessa correria, externas e tal, deve ter também muita história legal para contar e nunca vai deixar de ter. Isso. E agradecer mesmo a vocês, desejar aí sorte. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia, né? Nosso Sextou, mais uma vez, trazendo mais alegria e informação na sua sexta-feira. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.